Você pode até não gostar, mas... Uma pergunta simples, mas que requer uma resposta imediata por parte dos envolvidos. Onde está o Alexandre Matos, CEO de futebol do Cruzeiro? Sim, CEO, porque ele não é mais o diretor de futebol do clube. Cargo este que, na minha avaliação hoje, embora seja meio obscuro, pertence ao Paulo Pelaipe. Mas o Alexandre Matos é o camarada responsável por montar a equipe de futebol do Cruzeiro, por fazer contratações, por mandar embora e por tudo que diz respeito ao departamento de futebol e do clube em um todo. Essa que é a realidade. O Alexandre Matos, por fala do próprio Pedro Lourenço, é o camarada que responde pelo Cruzeiro. O Pedro Lourenço está ali para colocar o dinheiro, o resto, quem entende de futebol, é só o Alexandre Matos e é ele que faz tudo que tem que ser feito. Quando o Cruzeiro passava por um momento de estabilidade, estava muito bem, o time jogava por música e chegou a ocupar até a segunda posição na tabela de classificação, Alexandre Matos apareceu por todos os lados que você possa imaginar. O Alexandre Matos apareceu nos podcasts, apareceu nos programas de rádio, apareceu nos programas de televisão, falava à torta e à direita, na página do Cruzeiro, mas agora que a situação está totalmente reversa, está totalmente contrário daquilo que todos imaginávamos que poderia estar, o CEO do clube, o porta-voz da instituição, simplesmente desapareceu. Não se ouve mais falar do Alexandre Matos. E eu quero apostar com vocês, se o Cruzeiro passar para a final da Copa Sul-Americana, não tenham dúvidas de que o Alexandre Matos irá aparecer para poder falar aquilo que ele acha que tem que falar e, lógico, dobrar todo mundo. Aí talvez você pode dizer assim, poxa, Cláudio, na época do Ronaldo você não fazia esse tipo de cobrança? Não, eu não fazia esse tipo de cobrança. Sabe por quê? Porque o que eles me ofereceram lá atrás era exatamente o que estavam entregando. Um time que brigaria para se manter na primeira divisão, que conseguiria uma vaga na Sul-Americana e que brigaria ali até as oitavas de final. O Cruzeiro já está na semifinal, com chances reais de jogar uma final dentro deste mesmo ano. No entanto, essa diretoria não prometeu que nós teríamos um time extremamente agressivo dentro de campo e que conquistaria, por exemplo, uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Então as cobranças que eram feitas lá atrás era dentro do que haviam oferecido, do que haviam prometido. E as cobranças de hoje não fogem do contexto. Elas também são em cima daquilo que é oferecido, em cima daquilo que é prometido. Essa gestão prometeu algo extremamente superior ao que vivia lá atrás. Porque o que se falava era que a gestão anterior não se preocupava com a instituição. Inclusive hoje eu vi um comentarista de uma rádio que você sabe qual é, falando que a gestão passada havia abandonado o futebol do clube. Só que na verdade a gestão passada geria a instituição como a SAF que é, e não como uma associação como agora vem sendo gerida. O Cruzeiro está sendo gerido exatamente como eram geridos nos tempos passados pelos presidentes que outrora estiveram por aqui. Não estou falando de austeridade financeira, não estou falando de altos custos sem responsabilidade, porque agora o Cruzeiro tem um dono e o dono vai cuidar da sua grana, embora vai fazer grandes investimentos nessa mesma instituição já na próxima janela, não tenho dúvida. As que foram feitas na janela anterior, bom, algumas deram certo, outras não. No entanto, foram 180 milhões gastos. E o retorno até hoje não apareceu, muito pelo contrário. O time do Cruzeiro está ladeira abaixo. O Boeing apontou o nariz para baixo e está em queda livre. E onde está o responsável por tudo isso? O senhor Alexandre Matos, que não aparece, que não dá entrevista, que não vai mais nos podcasts. Ah, não é convidado. É convidado, sim. Só que não é o momento de aparecer. O momento de aparecer é quando estamos nadando na crista da onda. Quando tudo flui de vento em popa. Fica muito fácil. Mas sabe por que isso acontece? Porque o torcedor de hoje, ele tem a memória muito curta. Ele não se lembra que, por exemplo, foi um fiasco lá atrás no Vasco da Gama. E nós, aqui na Cláudio Silva TV, chamamos atenção para isso. Foi um fiasco lá no Vasco da Gama. Sim, mas a diretoria da SAF daquela oportunidade não permitia que ele trabalhasse.
Essa foi a narrativa que nós ouvimos. Alexandre Matos, quando saiu de lá, saiu apontando todo mundo. E pode acreditar, ele não viajou para os Estados Unidos simples e unicamente para fazer com que a sua expertise, porque ele tem, é um cara muito capacitado, que a sua expertise ganhasse um nível mais elevado. Engana quem pensa que foi isso que aconteceu. Na realidade, ele aproveitou o tempo que ninguém o queria mais no seu clube para poder estudar. Foi esperto. Foi esperto. Não estou dizendo que ele fez errado, não. No entanto, ele não deixou propostas de lado para viajar para os Estados Unidos para estudar. Muito pelo contrário. Ele não tinha proposta. Então ele aproveitou o momento e foi para os Estados Unidos. Não é o primeiro trabalho derradeiro que caminha contrário que o Alexandre Matos fez. Eu não estou falando do Cruzeiro, não. Porque o do Cruzeiro ainda está cedo. Estou falando do Vasco da Gama. Não foi o primeiro. Em outras oportunidades, o senhor Alexandre Matos também fracassou. E agora ele está à frente da instituição cruzeirense. E a coisa caminha para a degringolagem. Ou seja, está dando tudo errado. E essa é a mais pura realidade. Embora eu preciso chamar a atenção aqui para um feito positivo do Matos no Cruzeiro. Ele queria que o técnico que foi embora permanecesse por aqui. Essa eu não posso jogar nas costas do Matos e o que eu estou falando aqui é informação. Essa pertence ao Pedro Lourenço. No entanto, o senhor Alexandre Matos precisa aparecer. Cadê aquela turminha que ficava por aí afora todos os dias pedindo que alguém da SAF anterior aparecesse para trazer ao torcedor uma justificativa, satisfação ao torcedor? Não estamos vendo ninguém agindo dessa forma. Sabe por que não estamos vendo? Isso é informação que eu apurei ontem. Porque a galera voltou sim a ganhar ingressos. A galera voltou sim a ter passes livres. O Cruzeiro SAF é Cruzeiro Associação. Isso é uma realidade. Então a cobrança só vem quando não se tem bonificação, quando não massageia o ego, quando não faz o gostinho de determinadas pessoas e instituições. Agora, quando a coisa caminha junto com eles, haja vista 2019. Enquanto eu recebo, eu não falo nada. Se eu parar de receber, pode acreditar que eu vou colocar o pau para quebrar. Essa que é a grande verdade do Cruzeiro hoje. Uma SAF que não é SAF, que agora é uma associação. Cruzeiro Esporte Clube. Cadê o Alexandre Matos?